Eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato. Até acho que ele é um laranja. Volto a falar, deputado Marcel. Laranja de quem? É esse? De quem ele seria um laranja? O irmão do Lula é laranja de quem? É isso que vocês têm que investigar. Do Lula? Não. Será? De quem? O senhor tem certeza que ele não é laranja do Lula? Não, eu não tenho. Eu estou dizendo... O senhor está afirmando sob juramento. O senhor tem certeza que o irmão do Lula não é laranja do Lula? Laranja do Lula? O senhor não sabe? Não, eu não sei. E o filho do Lula? O senhor tem algum conhecimento de algum envolvimento dele ser laranja também? Eventualmente? Para encerrar, senhor. Na época, chegou a aparecer uma ligação entre o filho com uma lobista. Eu quero começar, senhor presidente, dizer ao senhor Eli Cohen que de minha parte, doutor, o senhor vai ter o tratamento mais adequado e mais do que adequado e respeitoso. Tratamento elogioso, inclusive, por alguém que reconhece na sua conduta como cidadão a conduta admirável de quem quer buscar justiça, verdade e punição àqueles que roubaram o povo brasileiro. Obrigado. Então, de minha parte, o senhor pode ter total tranquilidade que eu não estou aqui para fazer o que os petistas estão fazendo com o senhor, tentando desestabilizar emocionalmente, que o senhor não está, inclusive, permitindo que eu faça, pela categoria que tem. Até porque petista gosta mesmo de defender bandido. Tanto é que o maior deles está sentado no Palácio do Planalto aí como presidente da República, graças à impunidade desse país. Então, eu estou aqui para deixar tranquilo que o que eu quero fazer é buscar a verdade, como o senhor também tem buscado desde o início dessa trajetória, sem esse tipo de constrangimento que estão tentando fazer com a testemunha. O que o PT está tentando fazer aqui com o senhor é coagir testemunha, é assediá-lo. Não vou permitir que isso aconteça e por isso conte com o melhor tratamento de minha parte. Eu quero dizer aqui também, que quando o senhor falou mais cedo, o senhor disse que defendeu a dona Maria Aparecida, não foi isso? Que era uma laranja de um desses sindicatos, mas que também defendeu lesados do INSS, não é certo isso? Não. Isso eu queria entender. Então, o pedido de indenização que foi feito para o advogado que o senhor citou antes foi para a dona Maria Aparecida? E para o senhor Luiz Carlos Santos, presidente da OBASP. Para os dirigentes lesados. O senhor poderia, por gentileza, dizer qual era o valor dessa indenização que havia sido proposta? Para quê? Para eles? Para eles. 2 milhões de reais. Para cada um deles, 2 milhões. 1 milhão para cada um. 1 milhão para cada um. Eu acho que era o justo, tendo em vista que eles, na verdade, representavam a presidência dessa fraude. Vamos deixar claro, não era uma coisa simples, pessoal. E quem fez essa proposta? Quem fez a proposta? De 1 milhão de indenização para cada um. Não, eu pedi. Para quem? Maurício Camissotti e Rodrigo Roselém. E qual foi a resposta deles ao pedido? É melhor a gente procurar o melhor advogado do Brasil. Mas não dariam essa indenização de 1 milhão de reais para cada um? Não. Mas o senhor disse que também pediu a indenização para os mais de 400 lesados que o senhor teve conhecimento que teriam sido lesados. Veja bem, existe uma associação que chama A Vida, certo, que eu acredito que deve ter sido suspensa por conta dessa suspensão de ações contra o INSS, e essa associação ela está recadastrando todas essas vítimas, e não são 400, vão ser com certeza 50 mil, 100 mil. É que o senhor citou o número de 400, 500, que inicialmente me parece que era o número que eram 400. Certo. Eram 400. Mas eles não aceitaram indenizar nem essas 400? Não. E nem as duas que o senhor defendia? Não, exatamente. Certo. Eu queria entender também de onde o senhor tirou o percentual de 27,5% que o senhor tem dito nas entrevistas seria o percentual que ficava com o Careca. De um contrato que eles assinaram. O que dizia esse contrato? O contrato assina, é como se fosse um relacionamento de corbans. Esse nome corbans é muito importante, que é o que eles denominam as intermediadoras, aquelas que deveriam estar fazendo um contato com o aposentado, o telemarketing. Perfeito? O Careca era dono de algumas e o Márcio Alaor de outras, junto com como é que chama? O Herbert, que é o sócio, mas são sócios. De qualquer forma, a pergunta do senhor foi da onde eu tirei? Muito bem. Os 27%. Exatamente desses contratos que eu posso disponibilizar aqui para a presidência.
O senhor sabe que o Brasil teve imposto sindical que foi extinto com a reforma trabalhista. Sim. O senhor vê vinculação entre o fim do imposto sindical e o recolhimento desses recursos que poderiam irrigar, inclusive, sindicatos que antes recebiam dinheiro de outra fonte? Veja bem, claro, totalmente. Veja bem, a criação dessa figura de fraude foi justamente para substituir a Receita. Foi exatamente isso. Na verdade, as associações, os sindicatos, nesse sentido, eles eram como escolas desse crime. As associações simplesmente apareceram depois se aproveitando daquilo que o sindicato poderia fazer, eles também fazer. Aí entraram empresários desses inescrupulosos, como o Maurício e outros, e todos esses que estão a mar e todos. Mas, sim, essa modalidade de fraude no aposentado, sim, foi por conta de uma necessidade de substituição de receita. Veja... Que havia sido frustrada com o fim do imposto sindical, por exemplo. Exato. Isso está claro. Veja, é só fazer um estudo. Pois veja, senhor presidente, a defensora pública que esteve aqui na semana passada disse para 2 deputados, tanto para a deputada Adriana Ventura, como para o deputado delegado Fábio Costa, que havia sido expedido ofício para que providências fossem tomadas por este ministério que hoje não está mais nas mãos de Carlos Lupe, mas esteve sob a condução de Carlos Lupe, que inclusive caiu logo depois do escândalo. Eu acho que esse fato é relevante, senhor presidente, porque foi tratado agora há pouco também do recadastramento e havia um decreto, aliás, ainda há um decreto em vigor, o 10.410 de 2020, que estabelece que o governo deve fazer a validação dessas assinaturas e não é feito de acordo com aquilo que está naquele decreto lá atrás. Então esse é um fato relevante que precisa ser chamado a atenção aqui de todos, até porque a gente vê uma grande teia de interesses, petistas tentando constranger aqui um depoente que está em busca da verdade e da justiça. Um ex-ministro da Previdência que caiu e que é justamente um dos maiores defensores do imposto sindical. E agora, e aí me refiro a Carlos Lupe, e agora nós vemos aqui claramente toda essa engrenagem funcionando, roubando dos idosos indefesos. É de uma sordidez tão grande que, sinceramente, dá asco. Dá asco. E eu quero congratular, sim, o senhor Eli Cohen por ter feito esse trabalho. Obrigado. E de estar trazendo. E eu queria concluir aqui perguntando ao senhor, que disse numa entrevista ao Metrópolis o seguinte, para saber da participação não só dos presidentes que serão ouvidos, inclusive alguns laranjas, como o senhor mesmo defendeu uma delas, Maria Aparecida, mas não só os presidentes, como também dirigentes. E o senhor disse na entrevista ao Metrópolis, que tanto está sendo aqui levantada e criticada pelo PT, uma entrevista transparente, que o senhor diz, inclusive, que tudo começou, no seu caso pessoal, por volta de 2021, mas na mesma entrevista ele diz que tem roubalheira desde 2005, mas isso não importa para o PT, não é isso que eles querem ouvir. Eles querem tentar incriminar uma parte da política, mas não olhar para o próprio governo e a corrupção que só aumentou e exponencialmente nesses últimos anos. Eu queria lhe perguntar o que o senhor quis dizer aqui na entrevista do Metrópolis quando declarou literalmente, eu leio aqui a transcrição da sua entrevista. Por exemplo, diz o senhor, no sindicato do irmão do Lula, com o qual não tive relação direta, imagine se refere ao sindicato, não ao irmão do Lula, é certo? O simples fato dele ser diretor já o envolve. Sim. E eu queria que o senhor comentasse sobre esse envolvimento do irmão do Lula como dirigente do sindicato, na sua opinião, por que o simples fato dele ser dirigente já o envolve na corrupção e no esquema do INSS? Por que o irmão do Lula, por que esse escândalo está dentro da família do presidente Lula? Por que implica ele? Porque a lei diz isso. Veja bem, essa é a responsabilidade de cada diretor. E se ele não sabia, deveria saber. Veja, é muito fácil, então, eu sou só o diretor. Então, quem vai responsabilizar quem? Se não são os diretores. Os diretores são os donos, são os gestores. Veja, eu falei aqui que eu até acho que o irmão do Lula, assim, que eu não tenho...
mais informação, eu até acho